Amém, irmãos? Graças ao Senhor por mais um alimento diário, por mais uma semana maravilhosa que estamos desfrutando. Ó Senhor Jesus. E vamos continuar hoje, sexta-feira, aqui com o Ler com Oração, onde encontramos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que nos fala: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Senhor Jesus, obrigado por este versículo, Senhor, que mostra para nós um princípio do homem seguido e orientado pelo Espírito, ó Senhor Jesus, e o seu fiel cooperador Timóteo, a qual ele reconhecia como se fosse o seu próprio filho, o filho amado e fiel. Senhor, maravilhoso é ter irmãos como nosso modelo, como exemplo para nós, que está à nossa frente, sendo usados pelo Espírito para nos conduzir, nos dando a orientação, ó Senhor Jesus, fazendo isso no Senhor. E nós agradecemos por esse caminho, o caminho a qual estamos trilhando dia após dia. Ó Senhor Jesus, isso beneficia, isso traz, Senhor Jesus, o benefício para a Tua igreja, para o Teu corpo. Ó Senhor, nos alegra muito, sabemos que nós fazemos parte, ó Senhor Jesus, da Tua igreja, ó, a qual Tu és o cabeça, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por Teu amor, obrigado, Senhor, por estar nos mostrando, Senhor, dia após dia, o que devemos fazer, que caminho devemos trilhar, que possamos estar sempre no caminho da obediência, amando o Senhor e a sua vinda, cooperando, Senhor Jesus. Aleluia. A cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Por causa da perseguição, Paulo teve de fugir e saiu de Tessalônica com o coração apertado. Ele queria ter mais tempo para cuidar dessa igreja e cultivá-la. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, apareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Paulo enviou Timóteo sozinho para cuidar de Tessalônica. Imagina um jovem com cerca de 18 anos de idade, sozinho, cuidando de uma igreja recém-levantada. Tudo isso fazia parte da preparação do jovem cooperador. Paulo sabia que estava designado para o sofrimento, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. No dia em que fui chamado, no caminho para Damasco, o Senhor lhe disse: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, que perseguiu os outros por causa do nome de Jesus, agora sofreria por seu nome. Querido leitor, devemos seguir o Espírito sempre, principalmente ao escolher um jovem para nos acompanhar. Muitas vezes somos perfeccionistas demais. Pode ser que, por já termos certa idade, experiência, maturidade, e por sabermos fazer as coisas, olhemos com desconfiança para um jovem que ainda não tem tanta experiência e não sabe como fazer as coisas. Entretanto, se assim for, ficaremos sozinhos até o final de nossa vida. Precisamos aprender a preparar os jovens. Paulo enviou Timóteo sozinho para Tessalônica. É uma situação muito difícil para um jovem que acabou de se associar à obra. Que maturidade ele teria para ajudar a igreja em Tessalônica? Mas Paulo confiava nele, pois já estava aperfeiçoando esse jovem. Na terceira viagem, 3 anos depois, no ano 54 depois de Cristo, Timóteo tinha aproximadamente 21 anos. Paulo ficou em Éfeso ao todo 3 anos. Enquanto permaneceu em Éfeso, ele ouviu dizer que havia problemas em Corinto. Foi então que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Ele enviou Timóteo a Corinto por volta do ano 59 depois de Cristo. Paulo confiava tanto em Timóteo que disse aos coríntios: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo, embora jovem, aprendeu tudo isso
Portanto, vamos confiar em nossos jovens. Mesmo que no começo ainda haja neles alguma imaturidade ou algum erro, não seja tão perfeccionista a ponto de não conseguir trabalhar com ninguém. Não faça sozinho, dê a outros a oportunidade de errar e de aprender. Com timidez ou imaturidade, amadurecerão e aprenderão com você. Alguns anos atrás, ouvíamos um encargo do irmão Dong e falávamos muito sobre como praticá-lo. Nossas reuniões eram muito boas, mas, apesar disso, em algumas igrejas, pouco acontecia na prática. A partir de 2017, percebemos que alguma coisa diferente tinha de ocorrer para avançarmos, graças ao Senhor. O Espírito começou a falar sobre entusiasmo, inclusão e excelência. Foi a partir daí que o Senhor restaurou nessas igrejas o entusiasmo pelo viver da igreja, pelas reuniões e excelência no serviço. Também houve uma grande inclusão, principalmente de jovens. Com tal encargo, chamei 2 irmãos para almoçar, um presbítero e um jovem mais maduro. E lhes falei que precisávamos mudar um pouco o perfil de nosso serviço. Para tanto, necessitávamos da energia dos jovens, de uma outra dinâmica nas igrejas, mas sempre guiados pelo Espírito. Precisamos de cumplicidade entre nós. A cumplicidade inclui confiança, intimidade, empatia. Um exemplo para ilustrar é a passagem em que o rei Davi suspirou e disse: "Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém?" Ele só suspirou, não pediu nada a ninguém. Os 3 valentes de Davi foram lá, romperam todas as resistências, pegaram a água e trouxeram ao rei. Davi não ousou beber a água porque fora conseguida com preço de sangue, e seus valentes poderiam ter morrido. Ele então ofereceu a água como libação ao Senhor. Isso retrata a cumplicidade que deve haver entre nós. Amém. Os valentes de Davi poderiam ter criticado e questionado o rei. Por que nosso líder pede uma coisa dessas? Isso é luxo demais. Mas eles não questionaram. Nós tampouco devemos questionar a liderança. Isso é cumplicidade. Há pessoas que falam e criticam demais. Vamos ser unânimes. O Espírito está usando um canal? Não questione. Dessa forma, teremos a bênção do Espírito. Vemos essa cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Paulo sempre colocava Timóteo junto dele. Estavam unidos, pareciam a mesma pessoa. Por causa da diferença de idade e de sua juventude, Timóteo precisava ser ousado, intrépido em falar pelo Senhor. Paulo, inclusive, alertou aos coríntios: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-vos em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita por Paulo em coautoria com Timóteo. Esse era o espírito que havia entre os dois. Paulo passou um período na prisão domiciliar em Roma, em seu primeiro aprisionamento. Lá desfrutou de certas regalias. Embora estivesse preso, podia alugar uma casa, receber os irmãos e pregar o evangelho às pessoas. Quase todos da guarda pretoriana foram salvos. Paulo não perdia tempo. Senhor Jesus. Pregava o evangelho e falava a palavra de Deus. Amém. Paulo não perdia tempo. Senhor Jesus. Foi na prisão em Roma que Paulo escreveu as cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. Dessas 4, 3 tiveram coautoria de Timóteo. Essas 4 cartas formam o coração da Bíblia. Paulo escreveu suas principais cartas
ao lado de Timóteo. Veja a importância desse jovem. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, essa palavra nos encoraja bastante e nos traz um princípio que resulta em bênção, né? Quando nós passamos a ser fiéis naquilo que temos visto e ouvido. Louvado seja o Senhor. E aqui mostrou para nós, na experiência de Paulo e Timóteo, a cumplicidade que eles tinham, né? O amor, a fidelidade, o reconhecimento do serviço, né? Que tanto Paulo como Timóteo, mas principalmente o Timóteo, né? Quando sendo um cooperador de Paulo, ele aqui falou para nós que Paulo estando presente era o mesmo que Timóteo está presente. Tanto na presença como na ausência, eram as mesmas pessoas. Irmãos, isso é maravilhoso. Imagine todas as localidades tivessem esse mesmo pensar, né? Essa mesma unanimidade. Porque mesmo Timóteo sendo tão jovem, né? Como mostrou aqui para nós, um jovem pela própria idade, não poderia ter adquirido tanta experiência, mas o que mais nos chama a atenção aqui é o quanto ele buscava ser fiel a Paulo. E mesmo diante das suas dificuldades, que foram identificadas por Paulo, e Paulo reconhecia isso, que Timóteo era, sim, um jovem cooperador, mas ele também era uma autoridade. E ele fez questão de falar isso principalmente para os coríntios, quando mencionou isso, né, em forma de carta, como recomendou que Timóteo que ele fosse bem recebido, porque Paulo sabia o que estava acontecendo ali em Corinto, né, na igreja de Corinto. Por isso houve uma recomendação. E Paulo foi muito categórico a respeito disso e se preocupou que, diante da chegada de Timóteo, ele não poderia ser bem aceito, porque com certeza os irmãos ali, ou alguns, iriam ver um jovem e, pela lógica humana, quando um jovem ele se expressa para os que são mais experientes, que são mais vividos, infelizmente, irmãos, existe uma tendência de não dar muito crédito. Por quê? Porque é um jovem, está começando a vida agora. Mas, irmãos, o agir do Espírito não se baseia na questão da cronologia, a questão, sabe, da idade que uma pessoa possa vir a ter por ser inexperiente. A questão é que o Senhor, Ele usa quem Ele quer. E quando Ele quer. E nós precisamos reconhecer isso. Quem o Espírito está usando na presente era. E graças ao Senhor, todos nós temos a oportunidade de sermos trabalhados e usados para esse propósito. Então aqui quando nós vemos que Paulo, ele demonstrou para os demais a confiança que ele tinha em Timóteo. É bem certo que ele conhecia as suas limitações, mas em momento algum Paulo desistiu de Timóteo. Ele investiu treinando esse jovem, porque já havia a confirmação do Espírito quanto à cooperação de Timóteo para com a obra do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos julgar quem quer que seja, principalmente os jovens, principalmente os mais novos, simplesmente porque presenciamos algum erro ou alguma atitude de imaturidade e prontamente considerarmos isso
e não darmos mais oportunidade para os jovens, os mais novos. Então, irmãos, nós precisamos aprender com Paulo. Primeiramente, nós devemos amar a obra do Senhor e nós devemos cooperar com esta obra. Porque amando e cooperando, nós estaremos o quê? Fazendo a vontade do Senhor, e o Senhor com certeza terá caminho em nós. Então, graças ao Senhor por essa palavra que nos abre os olhos, que nos tira até mesmo do nosso achismo, da nossa maneira ainda natural de ver as coisas. Nós somos muito fáceis em julgar, irmãos. Somos muito. E muitas vezes nós já temos um critério próprio. E quando aquelas pessoas, principalmente os imaturos ou os que erram mais porque não têm tanta experiência, nós queremos muitas vezes ensiná-los, mas baseado no que nós achamos que é certo e não no que o Senhor quer que possamos transmitir como orientação para os mais novos. Então, graças ao Senhor, ganhei muito com esse dia, tenho ganho, ao longo desse alimento diário. Louvado seja o Senhor. Então, que nós possamos também, irmãos, perceber que a imaturidade também pode estar não somente na questão da idade física, mas em ouvirmos essa palavra e não praticarmos. Em vermos uma situação de oportunidade, porque foi mostrado aqui para nós que Paulo não perdia tempo. Então nós não podemos perder tempo. Se há o perder o tempo, é porque nós somos imaturos e insensíveis. Porque, irmãos, não há como o Senhor falar para nós uma palavra tão maravilhosa como tem se dispensado e não termos experiências. A oportunidade sempre será nos dada, porque o Senhor quer que nós saiamos da zona de conforto. Então a igreja é um organismo vivo e nós fazemos parte disso. Então que o Senhor possa nos dar experiência e que nós busquemos ter experiência, porque dessa forma nós vamos amadurecer em espírito e cooperar com o Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, que em nosso meio possa haver a cumplicidade e muito mais, que possamos praticar e exercitar a cumplicidade em nós, não julgando a quem quer que seja que o Senhor está usando, independente da idade ou da inexperiência. O importante é que o Senhor usa a quem Ele quer e não somos submissos a isso. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos.